Oi, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, gente, hoje eu vou fazer um pouco diferente. Antes vocês percebiam que eu costumava trazer um versículo ou uma história específica e começava a falar sobre isso. Só que hoje e nos próximos dias eu vou tentar trazer temas específicos para a gente estar debatendo um pouco sobre isso. E o tema que eu trouxe hoje é justamente o poder das nossas palavras. A Bíblia nos ensina que nossas palavras têm poder. E embora pareça banal dizer que elas podem destruir, a verdade é que sim, elas podem sim destruir muitas coisas, e com força. Existem diversos exemplos na Bíblia de homens e mulheres que, por influência de suas palavras, se tornaram pessoas cheias de bênçãos, pessoas abençoadas por Cristo, pessoas abençoadas por Deus e que prosperaram muito. Como também existem aqueles que se desviaram dos caminhos do Senhor e adoraram a outros deuses com seus lábios. E aí eu trouxe alguns versículos aqui para a gente debater um pouco sobre isso. Lá em Provérbios, capítulo 18, versículo 21, vai falar a seguinte coisa: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. O que isso quer dizer? Que aquilo que falamos tem total influência naquilo que virá para nós depois. O que eu quero dizer é que aquilo que falamos traz consequências, sejam essas boas ou ruins. Um grande exemplo é do próprio Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus pregava para as pessoas, elas ficavam admiradas, pois ele não falava como os mestres da lei. A Bíblia vai dizer que ele falava com autoridade. Suas palavras não eram vãs, por vezes eram em parábolas. E mesmo que nem todos conseguissem entender, creio eu que aquelas pessoas ficavam tão admiradas que a voz do Senhor é como se fosse uma música suave e agradável ao ouvido delas. Porque a palavra diz que vinham pessoas de vários lugares para escutar Jesus pregando, para escutar o Senhor falando, e muitas vezes ele demorava horas. Tanto que na multiplicação de pães vemos que haviam muitas pessoas ali, haviam cerca de 5.000 homens, se não me engano, porque tem a multiplicação não só uma vez, mas duas. E aí a gente percebe que o Senhor ele não precisava estar gritando para que o povo o escutasse, para que o povo pudesse entender aquilo que ele estava falando. Ele falava com sua mansidão, com seu esplendor, e aquele a qual eles estavam escutando era o Filho do Criador. A sabedoria resplandecia em seus olhos, resplandecia em suas palavras, porque ele sabia de fato o que falar e como falar. Eu gosto de dizer que às vezes não é o que a gente fala, e sim como a gente fala. Porque muitas vezes falamos uma coisa e o outro entende de uma forma totalmente errada, né? Totalmente diferente. E hoje percebemos notoriamente o quanto nossas palavras causam impacto. Guerras se desencadeiam muitas vezes pela comunicação ruim entre as nações. Discussões surgem apenas por uma expressão errada ou interpretação antecipada. E a gente deve entender que aquilo que falamos, em parte, somos responsáveis por aquilo que os outros entendem. Por que eu digo em parte? Porque quando vamos nos expressar sobre algo relacionado à palavra do Senhor ou mesmo a nós mesmos, algo que é muito particular nosso, algo que é muito autêntico da gente, é preciso que a gente não deixe brechas para segundas interpretações. Por isso é importante a gente reconhecer que as nossas palavras, elas causam grande impacto nas outras pessoas, tanto na maneira que elas absorvem, como na maneira que elas interpretam. E aí, quando reconhecemos que nossas palavras podem machucar alguém, tomamos consciência e começamos a agir com sensatez. Não agimos como uma mulher insensata que destrói a casa com suas próprias mãos. E quando falo a mulher, não se refere apenas à mulher, à dona do lar, à cuidadora do lar, mas ao homem também. E nem somos como uma goteira. A palavra do Senhor nos fala aqui em Provérbios que o filho tolo é a ruína de seu pai e a esposa briguenta é como uma goteira constante, ou seja, algo que incomoda. É algo que causa repugnância, é algo que fica ali incomodando em todo o tempo. E aí, não sei se vocês já tiveram essa experiência de conviver ou conhecer alguém que só fala coisa ruim, que pra essa pessoa nada tá bom, que todo dia é um problema diferente. Você pergunta como essa pessoa tá, essa pessoa diz que não tá legal, aí fala um monte de coisa. E às vezes você se arrepende de ter perguntado, porque sempre é a mesma coisa, essa pessoa nunca tá bem. Pois bem,
Pessoas assim ainda não entenderam o quanto suas palavras podem sim atrair coisas ruins. E eu digo isso não por superstição, mas por verdade bíblica. A palavra diz que se tiver que sair algo da nossa boca, que seja para edificar o outro, que não seja coisas que escarnecem o nome de Cristo, que colocam o Senhor em uma posição de escárnio, de zombaria. E a palavra diz que a gente tem que falar coisas que edificam. E não é palavrões, não é xingamentos, não é palavras ou conversas com segundas intenções, nenhum tipo de torpeza também. Porque tudo isso é indício de que estamos acumulando lixo e mais lixo em nossa boca. Uma pessoa que muito se queixa raramente tem uma vida frutífera. Raramente tem uma vida próspera, uma vida com bênçãos. E eu sei que não é fácil lidar com situações em que o outro nos ofende. Sei que dá vontade de soltar o verbo, mesmo como a gente costuma dizer, soltar os cachorros nessa pessoa. Mas a gente não pode agir dessa forma, porque não era assim que Cristo reagiria. Não era assim que Cristo resolveria essa situação. E a gente tem que entender que o outro pode até te ofender injustamente, mas isso não vai mudar quem você é verdadeiramente em Cristo Jesus. Porque Deus conhece seu interior, Ele sabe de tudo aquilo que você passa. Ele sabe dos teus anseios, dos teus desejos, e antes mesmo que a palavra lhe chegue à boca, Ele já conhece seus pensamentos. Eu sei que é desafiador quando vemos uma pessoa falando mal da gente ou nos confrontando. Isso machuca demais. E quando falo para agirmos com mansidão, não quero dizer para ficarmos feito estátua, sem fazer nada. Podemos sim nos posicionar, termos posicionamento. Quando você vê alguém falando mal da palavra, distorcendo algo bíblico assim de uma maneira absurda, você pode sim adverti-lo, você pode dizer que está errado, mas saiba como fazer isso. Por isso é importante que peçamos discernimento a Deus para que possamos nos portar nessas situações, como nos expressar em situações desse jeito. E ser cristão também é ser posicionado, mas com sabedoria. Você adquire sabedoria quando reconhece o esplendor de Deus, quando você está disposto e disposta a viver uma vida para Ele, para a honra do seu santo nome. Salomão foi exemplo de grande homem que conquistou muitas riquezas pela sabedoria. Vemos sua história, suas falhas, suas paixões e vemos ainda sua conclusão lá em Eclesiastes, de que nossa recompensa vem do Senhor e não dos homens, e que devemos temer a Deus. Ele é o único que devemos declarar toda a honra e glória. Vamos abrir a Bíblia aqui, lá em Tiago 3, versículo 2. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Versículo 3. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles obedeçam, podemos controlar um animal. Versículo 4. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por ventos fortes, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Versículo 5. Semelhante à língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. O que isso quer dizer? Que a nossa língua, ela tem grande poder. Que aquilo que falamos, aquilo que professamos, tem total influência na nossa vida. E a gente tem que saber como usar a nossa língua. A palavra do Senhor diz lá no Salmo 34, versículo 13, para guardarmos a língua do mal e os lábios da falsidade. Porque muitas vezes estamos propensos a pecar em conversas, em momentos de distração. E é interessante que reconhecemos que nós somos falhos, que nenhum de nós somos mais merecedores que o outro. Então, que possamos orar para que o Senhor transforme nosso coração, que nossa boca seja canal de bênçãos na vida das outras pessoas. Porque enquanto você usar a sua boca para amaldiçoar e falar mal dos outros, você nunca conseguirá provar o quão bom, perfeito e agradável é servir a Deus através da sua voz.